Com certeza, você já se deparou com uma situação parecida com esta. Como assim? Bom, vamos lá. Você tinha lá uma base de dados e você precisava realizar uma procura, realizar uma busca, parecida com o PROC-V, para a gente poder associar o que seria essa busca. Só que aí você se deparou que o PROC-V não estava atendendo, não estava sendo suficiente. Como assim? Olha, vamos pegar como exemplo aqui para a gente ter uma ilustração realmente da situação que provavelmente você já deve ter enfrentado, mas não soube resolver. Eu tenho uma base de dados, vamos chamar de banco de dados, então eu tenho aqui uma tabela, né, um banco de dados, que é um banco de dados simples como se fosse um controle de venda, um relatório de venda, tá? Tem o produto, o vendedor, o estado, o cartão que realizou o pagamento e o valor da venda. E aí, o que você tinha que fazer? Você tinha que fazer uma procura do valor da venda. Então, o pedido era simples. Fala, me retorne o valor da venda. Só que, para você chegar no valor da venda, você tinha que informar vários critérios. Como assim? Olha, vamos pensar numa função simples que é o PROC-V. Eu quero retornar o valor da venda do produto 1, certo? Está aqui, ó, produto 1. Eu vou até tirar daqui esses critérios para a gente não se confundir. Vou colar aqui do lado tal, e vou apagar. Então, eu quero saber o valor da venda do produto 1. Não é a soma de tudo que foi vendido do produto 1. Não, eu quero saber o valor da venda do produto 1. É diferente. Olha lá, igual PROC-V, certo? Então, valor procurado, produto 1, ponto e vírgula, matriz tabela é esse banco de dados inteiro aqui, ponto e vírgula 5, porque é a coluna E, ponto e vírgula 0. Então, você digitou lá o PROC-V e retornou 12.000 ou deu erro, depende do Excel que você está usando, da maneira que você está usando. O meu retornou 12.000. Só que tem um detalhe, olha, eu vou filtrar aqui produto 1. Olha o tanto de produto 1 que eu tenho. Então, eu tenho realmente uma venda de 12.000, que ele retornou aqui, mas eu também tenho uma de 18, de 23, de 31, de 35, de 30. E aí? O que é correto? Né? Você vai pensar, poxa, se eu tiver que realizar uma busca com base só no produto 1, eu não conseguiria chegar no resultado, não conseguiria apresentar um resultado correto. Aí é que entra um detalhe. Você precisa realizar a busca de forma correta com base em mais critérios, que seria o vendedor, o estado e o cartão que foi feito o pagamento, certo? Então, antes de começar a digitar a fórmula correta para a gente fazer essa busca com base em vários critérios, eu vou filtrar. Então, vamos lá. Esse daqui é o nosso intervalo de critérios, tá? Já vamos dar nome a ele, intervalo de critérios. Esse daqui é o nosso banco de dados. Então, a nossa tabela, o nosso relatório, nós vamos chamar de banco de dados. Banco de dados, intervalo de critérios. Beleza? Bem simples, né? Ok, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a filtrar aqui o nosso banco de dados com base nesses critérios que eu estabeleci. Então, vamos lá. Produto 1, vendedor Denise, estado de São Paulo. Tenho aqui, ó, cartão Master. Beleza, eu filtrei, ó, todos os critérios. Produto 1, Denise, São Paulo, Master. Igualzinho que está aqui em cima. E aí eu cheguei na venda de 23.000. Olha que interessante. Beleza. Aí você deve estar pensando assim. Se eu filtrar, eu realmente consigo chegar no valor da venda. Mas imagine que você tem uma tabela imensa com vários e vários critérios. Você vai ficar o dia inteiro fazendo filtragem? Não vai. O que você pode fazer? Você pode utilizar uma função para isso. A função que a gente vai utilizar, o que ela vai fazer? Ela vai ler o banco de dados, certo? Que é a tabela, vai ler os seus critérios e vai retornar o valor correto com base nos critérios que você estabeleceu. Com base nesses critérios de procura, a gente chega no valor da venda de 23.000. Beleza? Então vamos fazer isso de forma prática. Olha só, vou limpar todos os filtros aqui. E vamos digitar a função correta para realizar essa procura. Qual que é a função? É a função, olha, igual BD extrair. O que a função BD extrair faz? Ela faz, vamos entender assim de forma bem simples, que ela faz algo parecido com o PROC-V. Ela faz uma procura. Só que ela nos permite fazer procura com base em vários critérios, que é o que nós temos aqui. O PROC-V ele só pede um valor procurado, que seria um critério no caso.
como nós temos 4 critérios, 4 valores procurados, digamos assim, o PROC-V não serve. Então, vamos utilizar a função BD extrair. E ela é muito simples, olha só. Primeiro de tudo, para você utilizar a função BD extrair, você vai selecionar o seu banco de dados. O que é o nosso banco de dados? É a nossa tabela aqui, ó, todo o nosso intervalo. Perfeito? O segundo ponto é você informar o nome do campo. O que é o campo? Vamos lá. O que você quer retornar? O valor da venda, não é verdade? Então, você precisa digitar dentro da fórmula ou referencial, vou dar os 2 exemplos, digitar. Como é que você digita um texto dentro da fórmula? Entre aspas. Então, abre aspas, ó, eu ainda estou aqui, ó, trabalhando o campo. E vou digitar aqui, ó, venda. Por quê? O que eu quero trazer? Eu quero trazer a venda. Detalhe, o nome que eu estou digitando aqui tem que ser exatamente o nome do rótulo onde nós vamos fazer a procura. Onde nós vamos fazer a procura? Na coluna venda. Então, eu tenho que digitar exatamente o nome venda aqui, conforme está na coluna E aqui, ó. Tá vendo? Está escrito venda da mesma forma. Então, beleza. Este é o campo. Ponto e vírgula. Critérios. O que você vai precisar ter quando você for realizar essa busca? Você vai precisar fazer uma espécie de cópia do cabeçalho. Como assim? Olha, eu copiei aqui o cabeçalho produto, vendedor, UF e cartão e deixei uma linha vazia embaixo. Por quê? Os nossos critérios serão esse intervalo aqui, ó. Entendeu? Então, para você realizar essa busca, você vai ter que construir uma espécie de cabeçalho aqui em cima e uma linha embaixo onde você vai digitar os critérios. Entendeu? Então, quando ele pede critérios, é só você selecionar esse outro pequeno intervalo que você construiu em cima. Tá vendo? Ó, produto, produto, vendedor, vendedor, UF, UF, cartão, cartão. Ou seja, os rótulos do meu intervalo de critério tem que ser os mesmos rótulos, né? Os mesmos títulos da minha tabela, do meu banco de dados. E simples, ó, vou fechar a minha função BD extrair e ele traz os 23.000 corretamente. Perfeito? Um detalhe muito importante, olha, na minha função BD extrair, deixa eu abrir a janela dela aqui, só para a gente conseguir visualizar certinho. Olha aqui, ó, campo. Você lembra que eu disse que o campo, ele é o nome do intervalo que eu quero retornar, que eu quero fazer a busca? Então, eu estou fazendo retornando o quê? Fazendo a procura do quê? Do valor da venda. Então, a minha coluna aqui, ela está com o nome venda. Mas e se fosse o seguinte, ó, vou cancelar aqui. E se não fosse venda, se fosse comissão, por exemplo, ó, comissão. Vai dar erro. Por que ele vai dar erro? Porque dentro da fórmula, eu digitei o texto venda, certo? Só que o nome aqui, o rótulo, agora é comissão. Então, é só um ponto de atenção quando você estiver trabalhando a função BD extrair. Olha, eu vou mudar aqui para comissão também, ó, comissão, e ele retorna normalmente. Um detalhe importante também, vamos supor que tenha um caractere qualquer que atrapalhe, que mude, né, o nome do rótulo, o título. Eu vou dar um espaço, por exemplo, já dá erro. Por quê? Porque aqui, olha, eu tenho o nome comissão, mas eu tenho o caractere espaço. Dentro da minha função, não. Então, eu teria que colocar o espaço também. Então, esse detalhe é muito importante. Você tem que digitar dentro da fórmula o texto idêntico ao que está no rótulo de onde você está fazendo a procura. Uma dica que eu dou para você não cair nesse problema é o seguinte. Aqui no campo comissão, olha, comissão não, perdão, aqui no argumento campo, olha, o que você pode fazer para não se atrapalhar e não digitar um nome errado? Referencia o título. Olha, qual que é a célula que tem o título? A célula E4. Então, eu referenciei a célula E4 e eu não vou ter mais esse problema. Por quê? Porque seja lá o que eu escrevo aqui, ó, ele vai estar sempre realizando a fórmula do jeito correto. Aí eu só vou referenciar aqui também para trabalhar com a mesma informação. Eu vou voltar para vendas. Pronto. Beleza. Só para a gente encerrar aqui o nosso vídeo, o nosso exemplo, a gente entendeu que a função BD extrair realiza a procura com base em vários critérios, certo? Um dos motivos para dar erro na minha função é eu não digitar o nome do campo corretamente. Então, ele pode dar um erro. Só que existem
ou outras situações que podem influenciar em erro, que podem resultar em erro. Que seria o quê? Por exemplo, produto 1, Denise, São Paulo, cartão Master. E se eu digitar aqui, ó, cartão Visa, por exemplo? Ele vai dar erro. Por que ele vai dar erro? Vamos ver. Produto 1, Denise, São Paulo, cartão Visa. Não tem, olha. Tá vendo que não encontrou? O que isso significa? Significa que, com base nesses critérios, eu não tenho venda. Simples, né? E aí ele dá esse erro de valor. Olha, mais um exemplo. Vamos limpar tudo isso daqui. Deixa eu voltar aqui para Master. E vamos ver o vendedor Carlos. Também deu erro. Se eu colocar aqui Minas Gerais, deu erro por quê? Porque eu já entendi que com base nesses critérios, produto 1, Carlos, São Paulo e Master, ele não resultou, não encontrou vendas. Mas vamos colocar agora o estado de Minas Gerais. Ele já retornou venda de 31 mil. Olha só, produto 1, Carlos, estado de Minas Gerais. Opa, olha só que exemplo interessante. Então eu tenho até aqui, ó, até esses 3 primeiros critérios, eu tenho venda. Então vamos lá, produto 1, Carlos, Minas Gerais. O que diferenciou para ele encontrar a venda de 31 mil? O cartão. O Carlos, ele fez a venda do produto 1 em Minas, só que uma ele fez no cartão Visa e outra ele fez no cartão Master. Como o meu último critério para localizar a venda foi o cartão Master, ele localizou os 31 mil. Se eu mudar aqui para Visa, ele localiza os 18. E se eu fizer o seguinte, olha, digitar Visa aqui também, ele dá um erro. Por que ele dá um erro? Porque com base nesses critérios aqui, eu tenho 2 linhas, certo? Idênticas. Uma para a venda de 18 mil e outra para a venda de 31. Então, mais um ponto de atenção quando você estiver realizando essa função BD extrair. Qual que seria o ponto de atenção? Seria você ver se, com base nos critérios estabelecidos, você não tem linhas duplicadas. No caso, eu tenho linha duplicada aqui. Eu tenho a linha 7 com os mesmos critérios que a linha 11. Só que o valor da venda aqui é 18 e o valor da venda na linha 11 é 31. Uma maneira bem simples de você identificar, conseguir resolver esse problema, seria você fazer o seguinte, olha só. Só para finalizar mesmo o vídeo, tá? Que é muito interessante você saber tratar os erros que estão aparecendo nas suas funções. Olha, deixa eu criar um espaço aqui. E eu vou inventar uma chave, ó, chave. O que essa chave vai fazer? Essa chave ela vai identificar se eu tenho ou não linhas duplicadas, valores duplicados, com base nos critérios que eu vou estabelecer aqui. Então, igual, produto 1, vou concatenar com o vendedor, vou concatenar com o estado, vou concatenar com o cartão, certo? Só, com as vendas eu não vou concatenar, porque a venda é a coluna que eu estou fazendo a busca. Então, tá aqui, ó, isso daqui é uma chave. Vou arrastar, beleza? Tá aqui, ó. Vamos verificar se tem chave duplicada, formatação condicional, realçar, regras de realce das células e vou descer até aqui, ó, valores duplicados. Então perceba que ele encontrou aqui, ó, duplicado na linha 7 e na linha 11, certo? Significa o quê? Que se eu fosse realizar a função BD com exatamente os mesmos critérios da linha 7, eu iria ter um erro na minha função, porque esses mesmos critérios aparecem também na linha 11. E aí a função ela não consegue saber qual dessas células ele tem que retornar como resultado. Se é a célula E7 ou se é a célula E11. Entenderam só a lógica? Aí você pode corrigir, né, a sua base de dados. Por exemplo, se necessita realmente uma correção, mas eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou mudar, vamos ver se ele não vai cair em duplicada, para Rio de Janeiro, e ele já não tem mais duplicada e consegue encontrar o valor das vendas de 18 mil.